Minha nora me olhou nos olhos sem piscar e disse, enquanto rasgava meu convite: "Você não pisa no meu casamento. Suma daqui." Senti o gosto amargo na boca, mas não derramei uma única lágrima. Apenas recolhi os pedaços de papel do chão com um sorriso gélido. Ela virou as costas com a certeza absoluta da vitória. Mas quando chegou ao salão de luxo no dia seguinte, vestida de noiva, e viu que não tinha ninguém, ficou paralisada. 15 de março, 3:30 da tarde. Eu estava no meu escritório em casa, de óculos de leitura pendurado na ponta do nariz, revisando planilhas de fluxo de caixa de um cliente quando a campainha tocou. O som me arrancou da concentração. Olhei para o relógio. Ninguém tinha avisado que viria. Franzi a testa, fechei o notebook devagar e caminhei até o interfone. A imagem granulada da câmera mostrava Marina parada na porta do prédio. Minha filha, sozinha, sem aviso prévio. Um frio subiu pela minha espinha. Marina nunca aparecia sem avisar. Ela não era do tipo que fazia visitas espontâneas. Tudo na vida dela era calculado, agendado, planejado com semanas de antecedência. Se ela estava ali, de surpresa, às 3 da tarde de uma terça-feira qualquer, alguma coisa estava errada. Apertei o botão. "Oi, filha. Sobe." Nem esperei resposta. Destravei a porta do apartamento e voltei para a sala. Meu coração batia mais rápido do que deveria. Tentei me acalmar. Podia ser qualquer coisa. Podia ser visita rápida. Podia ser assunto de última hora sobre o casamento. Podia ser bobagem minha achar que havia algo de errado só porque ela não tinha ligado antes. Mas quando a porta do elevador abriu e Marina entrou no corredor, eu soube. Não foi o que ela disse. Foi o jeito como andou. Passos firmes demais. Decididos demais. Ela não veio aqui para conversar. Veio para executar. Entrou sem bater. Jogou a bolsa Prada no sofá, aquela bolsa bege de couro macio que eu tinha dado de presente no aniversário dela, 6 meses atrás, e ficou de pé no meio da sala, de braços cruzados, óculos escuros ainda no rosto, mesmo dentro de casa. "Precisamos conversar." A voz não tinha afeto, tinha comando. Eu respirei fundo. Não ia deixar que ela percebesse o nó que já estava se formando no meu estômago. "Claro, filha. Senta. Quer água? Café?" "Não quero nada. Isso aqui vai ser rápido." Sentei na poltrona perto da janela. Marina continuou de pé. Posição estratégica. Ela sempre fazia isso. Ficava em pé quando queria dominar a conversa. Aprendi a reconhecer esse tipo de linguagem corporal nos meus 30 anos trabalhando em banco. A pessoa que fica de pé enquanto a outra está sentada assume controle psicológico da situação. É hierarquia silenciosa. Mas dessa vez tinha algo diferente. Não era só a postura, era o sorriso. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, nos cantos da boca, como se ela estivesse segurando uma informação deliciosa que mal podia esperar para soltar. Como gato com rato preso debaixo da pata, saboreando o momento antes do golpe final. "Mãe, sobre o casamento..." Meu coração deu um pulo. Finalmente. Finalmente ela ia me incluir de verdade. Fazia 3 semanas desde que tinha me entregue o convite. Aquele envelope branco com meu nome escrito em caligrafia dourada, todo enfeitado com lacre de cera, e desde então não tínhamos conversado sobre nada. Cada vez que eu perguntava sobre os preparativos, Marina desviava. "Ainda tá tudo em aberto, mãe. Quando fechar eu te aviso." Eu tinha aceitado. Tinha engolido a exclusão silenciosa. Tinha fingido que não doía. Porque eu queria acreditar que, no fim das contas, no dia, eu estaria lá. Mãe é mãe. Não importa o quanto a filha te afaste durante os preparativos. No altar, você vai estar presente. Pelo menos era isso que eu repetia para mim mesma toda noite antes de dormir. "Sobre o quê, filha?" Marina tirou os óculos escuros devagar. Me encarou com aqueles olhos cinzentos, idênticos aos meus. Mas não tinha nada de mim naquele olhar. Era gelo puro. "Você não vai." Silêncio. Pisquei. "Como assim eu não vou?" "Você não vai ao meu casamento, mãe. Não quero você lá." O mundo parou. Eu ouvi as palavras. Cada uma delas entrou pelos meus ouvidos, desceu pela garganta, chegou no estômago e virou chumbo. Mas meu cérebro se recusava a processar. Não podia ser isso.
Não podia ser o que eu estava ouvindo. Marina, você tá falando sério? Completamente. Ela enfiou a mão dentro da bolsa. Fuçou lá dentro com calma calculada. Tirou um envelope branco. Meu convite. Aquele mesmo que ela tinha me entregado 3 semanas atrás. Aquele que eu tinha guardado na gaveta da cômoda do quarto, embrulhado em papel de seda, porque era importante. Porque era o casamento da minha filha. Eu só vim te entregar isso pessoalmente para não ter mal entendido. E então ela rasgou. Rasgou o convite ao meio. Direto. Sem hesitação. O som do papel se partindo ecoou na sala como tiro. Depois rasgou de novo. E de novo. Até virar confete. Até virar fragmentos pequenos demais para colar de volta. E jogou no chão. Bem na minha frente. Como se fosse lixo. Eu não consegui me mexer. Senti algo se partir dentro do meu peito. Não foi dor física. Foi pior. Foi como se alguém tivesse arrancado uma parte de mim que eu nem sabia que existia e jogado fora junto com os pedaços de papel. Minha visão embaçou. Não de lágrima, de descrença, de choque. Por quê? A voz que saiu da minha boca não parecia minha. Era fraca, trêmula, pequena. Marina sorriu. Não, não foi sorriso. Foi um esgar de satisfação pura. Olhos brilhando, como criança que acabou de ganhar o brinquedo que queria. Porque você não se encaixa, mãe. Cada palavra foi dita devagar, mastigada, saboreada. A família do Bernardo é de outro nível. Gente fina, gente tradicional, gente que importa. E você? Pausa dramática. Bem, você é conveniente quando eu preciso de dinheiro emprestado, mas para foto de casamento? Não. Conveniente. A palavra me acertou como soco no estômago. Eu sou sua mãe, Marina. E eu sou adulta. E essa é minha decisão. Ela colocou os óculos escuros de volta. Gesto final. Conversa encerrada. A mãe do Bernardo achou melhor também. Disse que você ia destoar. Destoar de quê? De tudo. Marina deu de ombros, como se estivesse explicando algo óbvio para criança burra. Do ambiente, das pessoas. Você é divorciada, mãe. Mora sozinha. Trabalha com essas consultorias freelancer. Que imagem isso passa? A família do Bernardo é conservadora, tradicional. Eles não aceitam bem essas modernidades. Modernidades. Fiquei em silêncio tentando processar a enormidade do que estava sendo dito. Eu, Teresa Gomes Menezes, ex-gerente de banco, consultora financeira independente, mulher que construiu carreira sozinha numa época em que mulher mal conseguia entrar em sala de reunião sem ser chamada de secretária. Eu era modernidade indesejada, eu era inadequada, eu era descartável. Levantei devagar, minhas pernas tremiam, senti tontura, mas consegui ficar de pé. Olhei para ela, minha filha, que eu carreguei por 9 meses, que eu embalei nos braços quando era bebê, que eu cuidei em cada febre, em cada pesadelo, em cada decepção. E não reconheci nada. Sai da minha casa. Marina riu. Foi uma risada curta, debochada, como se eu tivesse contado piada sem graça. Já vou mesmo. Só vim deixar claro para não ter drama no dia. Não quero você aparecendo no salão fazendo escândalo. Seria constrangedor para todo mundo. Constrangedor. Sai. Da. Minha. Casa. Ela pegou a bolsa. Foi até a porta. Mas antes de sair, virou para mim uma última vez. E o que ela disse em seguida foi a coisa mais cruel que eu já ouvi na vida. Ah, e mãe, obrigada por pagar a festa. O buffet ficou lindo. A decoração tá um sonho. Você tem gosto excelente quando quer. E piscou. Um pisco lento. Cúmplice. Como se fôssemos amigas compartilhando o segredo. A porta bateu. O silêncio que caiu na sala foi absoluto. Fiquei ali parada, sozinha, olhando para os fragmentos de papel espalhados no chão de madeira envernizada. Meu convite. Meu nome escrito em dourado. Rasgado. Jogado fora. Como lixo. Obrigada por pagar a festa. A frase ecoou na minha cabeça. Foi aí que tudo se conectou. Não de uma vez. Foi devagar. Como quando você olha para quebra-cabeça e de repente percebe que as peças que estavam espalhadas formam um desenho que sempre esteve ali, esperando você enxergar. 3 meses atrás. Marina tinha vindo aqui num domingo à tarde. Chorando, desesperada,
dizendo que o casamento dos sonhos dela estava em risco porque a construtora do Bernardo estava com problema de fluxo de caixa, que os pais dele não podiam ajudar naquele momento porque tinham acabado de investir numa expansão comercial, que ela precisava de ajuda, que ela precisava de mim. Mãe, eu sei que é muito, eu sei que tô pedindo demais, mas é meu casamento, é o dia mais importante da minha vida. Eu sempre sonhei com isso. Por favor, 200 mil reais. Ela estava pedindo 200 mil reais. Eu tinha olhado para ela, olhos vermelhos, maquiagem borrada, voz embargada, e sentido aquela pontada de culpa que toda mãe sente quando vê filha sofrendo. Aquela voz na cabeça dizendo: você tem condições de ajudar, por que não ajuda? Mas eu não era boba. 30 anos trabalhando no mercado financeiro me ensinaram a nunca confiar cegamente em ninguém quando o dinheiro está envolvido, nem em filha. Especialmente em filha que sempre foi boa demais em conseguir o que quer através de manipulação emocional bem executada. Então eu disse o que sempre digo quando alguém me pede dinheiro: coloca no papel, assina e eu quero controle sobre como vai ser usado. Marina, 200 mil reais é muito dinheiro, muito mesmo. Eu posso te ajudar. Mas quero fazer isso direito. Quero assinar os contratos com cada fornecedor diretamente. Quero ter certeza de que o dinheiro está sendo bem usado. Conheço esse mercado. Sei como esses fornecedores trabalham. Se você deixar eles cobrarem sem negociação, eles te cobram o dobro e entregam metade. Eu negocio. Eu garanto qualidade. Do contrário, não dá. Marina tinha franzido a testa. Mas, mãe, é meu casamento. É, e eu tô pagando. Se você quer minha ajuda, aceita minha forma de ajudar. Ela tinha ficado em silêncio por um tempo. Eu vi a engrenagem girando na cabeça dela. Vi ela calculando, pesando prós e contras. E no fim, fez o que eu sabia que ia fazer. Cedeu. Tá bom, mãe. Você assina os contratos, mas eu escolho os fornecedores. Perfeito. Ela assinou uma procuração, me autorizando a contratar em nome do evento dela. Assinou também um recibo informal, escrito à mão, sem firma reconhecida em cartório, sem testemunhas, dizendo que me devolveria o valor em 12 parcelas de R$ 16.600, começando 2 meses depois do casamento. Eu não fiz aquilo por desconfiança específica da Marina. Fiz porque é o que qualquer pessoa financeiramente responsável faz quando empresta quantia grande de dinheiro. Proteção, prevenção, bom senso. Na época, não planejei nada. Não imaginei que precisaria daqueles papéis. Agi por instinto profissional, por hábito. Só agora, de pé na minha sala, com os pedaços do meu convite espalhados no chão, eu entendia o que aquilo significava. Os contratos estavam no meu nome. Todos eles. Buffet, decoração, fotografia, filmagem, banda, flores, convites impressos, bolo de 5 andares, aluguel do salão, tudo. Eu era a contratante oficial. Marina tinha me transformado em caixa eletrônico. Tinha planejado me descartar assim que o dinheiro estivesse gasto e a festa paga. Tinha vindo aqui hoje com a certeza absoluta de que eu era indefesa. Porque na cabeça dela, eu era só a mãe boba que pagou tudo e ficaria em casa chorando enquanto ela dançava a valsa na festa que eu comprei. Ela me subestimou. Achava que eu era fraca. Achava que eu ia engolir a humilhação e continuar disponível para quando ela precisasse de mim de novo. Achava que amor de mãe era sinônimo de capacho. Errou. Fiquei ali parada por tempo indeterminado. Não sei se foi 1 minuto ou 1 hora. O sol começou a descer lá fora. A luz alaranjada do fim de tarde entrou pela janela e iluminou os pedaços de papel no chão. Não chorei. Respirei. Fui até a mesa de centro. Abri o notebook. Entrei na pasta de arquivos financeiros organizada por data. Cliquei na subpasta Casamento Marina, Contratos. 15 arquivos, PDF. Abri um por um. Buffet Elegance. Contratante, Tereza Gomes Menezes, CPF 912.743.891-67. Decorações Divina. Contratante, Tereza Gomes Menezes. Estúdio Visual Fotografia. Contratante, Tereza Gomes Menezes. Todos, cada um. Meu nome, meu CPF, minha assinatura digitalizada. Li cada cláusula, cada parágrafo, cada letra miúda. Cláusula de rescisão.
Contratante tem direito de cancelar os serviços até 72 horas antes do evento mediante pagamento de multa rescisória no valor de 10% do total contratado. Fechei o notebook. Olhei para o celular. Peguei. Liguei para Silvia. Minha irmã atendeu no segundo toque. Oi, Terê, tudo bem? Preciso de você aqui, agora. Houve uma pausa. Silvia me conhece há 59 anos. Conhece meu tom de voz. Sabe diferenciar urgência de desespero. Tô saindo. 20 minutos depois, a campainha tocou. Abri a porta. Silvia entrou. Me olhou. Olhou para os fragmentos de papel no chão. Olhou para mim de novo. O que aconteceu? Contei tudo. A visita. O convite rasgado. As palavras. Cada frase que Marina tinha dito. Cada humilhação. Cada facada. Quando terminei, Silvia estava branca. Que filha desgraçada! Não discordei. Ela me chamou de conveniente, Silvia. Disse que eu sirvo para emprestar dinheiro, mas não para aparecer na foto. Que nojeira! Que ser humano nojento! Silvia balançou a cabeça incrédula. E você vai fazer o quê? Olhei para ela. Vou precisar da sua ajuda no sábado. Sábado é o casamento. Eu sei. Silvia franziu a testa. Que tipo de ajuda? Fica comigo aqui em casa. O dia inteiro, e se a Marina ligar, atende. O número dela eu vou bloquear. Teresa. Ela me olhou com atenção, tentando entender. O que exatamente você vai fazer? Ainda não posso te contar, mas confia em mim. Ficamos nos encarando por alguns segundos, então Silvia deu um aceno lento de cabeça. Tô contigo. Ela foi embora às 9 da noite. Eu tranquei a porta. Apaguei as luzes. Fui pro quarto. Não dormi. Fiquei deitada no escuro, olhando para o teto, pensando em tudo que Marina tinha dito. Você não se encaixa. Você é conveniente. Você ia destoar. De madrugada, levantei. Fui até o escritório. Liguei o notebook de novo. Abri minha agenda de contatos profissionais. Procurei um nome. Doutora Lara Andrade. Advogada. Amiga de 25 anos. Ex-colega do banco. Mulher brilhante, ética e leal. Mandei mensagem no WhatsApp. Lara, preciso falar com você amanhã de manhã. Urgente. Questão jurídica. A resposta veio 3 minutos depois. 9 horas no meu escritório. Pode ser? Perfeito. Na manhã seguinte, cheguei no escritório da Lara às 8h55. Ela me recebeu com café fresco e expressão preocupada. Você tá bem? Nunca te vi pedir consulta urgente assim. Sentei. Respirei fundo. Minha filha me expulsou do casamento dela. Silêncio. Como assim expulsou? Contei tudo, desde o começo. O empréstimo dos 200 mil, os contratos assinados no meu nome, a visita de ontem, o convite rasgado, as palavras cruéis, a humilhação calculada. Lara ouviu em silêncio absoluto. Quando terminei, ela ficou me encarando por um longo tempo. Você tem os contratos no seu nome? Tenho. Todos eles? Todos. E tem o recibo assinado por ela reconhecendo a dívida? Tenho. É informal, escrito à mão, sem firma reconhecida, sem testemunhas. Mas foi assinado pela mão dela. Tenho certeza que a perícia grafotécnica confirmaria se fosse necessário. Lara deu uma risada seca. Não de alegria, de reconhecimento profissional. Teresa, você armou isso sem nem perceber. Como assim? Esse recibo informal é peça-chave. Ele prova que o dinheiro era empréstimo, não doação espontânea. Se ela tentar alegar que você deu o dinheiro de presente e depois se arrependeu por maldade, esse documento derruba o argumento na hora. Quanto aos contratos, você é a contratante legítima perante todos os fornecedores. Você tem pleno direito de cancelar os serviços. Marina não tem vínculo jurídico com nenhum deles. Senti algo se mexer dentro do meu peito. Não era alívio. Era poder. Se ela entrar com processo contra mim, com base em quê? Lara abriu as mãos. Ela não assinou nenhum contrato com nenhum fornecedor. Não tem objeto jurídico para a ação. Qualquer tentativa seria extinta por falta de relação contratual comprovada e ainda correria o risco de ser enquadrada como litigância de má-fé dada a situação toda. Você está juridicamente blindada, Teresa. Então eu posso cancelar tudo? Lara me olhou nos olhos. Pode. E sinceramente? Na minha opinião pessoal, como sua amiga? Deve. Saí do escritório da Lara às 10h30 da manhã.
Sentei no carro, peguei o celular, abri a pasta de contratos de novo e comecei a ligar. Um por um. Buffet Elegance. Bom dia. Aqui é Teresa Gomes Menezes. Sou a contratante do evento do dia 5 de abril. Preciso cancelar. Silêncio do outro lado. A senhora tem certeza? Falta menos de uma semana. Tenho absoluta certeza. Mas já tá tudo encomendado. A comida, as bebidas, a equipe. Eu sei. E aceito pagar a multa rescisória prevista em contrato. 10% do valor total. Podem enviar o boleto. Pausa longa. Tá bem, dona Teresa. Vou processar o cancelamento. Desliguei. Próximo. Decorações Divina. Bom dia, Teresa Gomes Menezes, contratante do evento dia 5 de abril. Gostaria de cancelar. Nossa, dona Teresa, aconteceu alguma coisa? Questões pessoais. Aceito pagar a multa. A senhora não merecia isso. A voz da moça do outro lado estava genuinamente solidária. Eu vi o projeto da decoração. Ia ficar lindo. Obrigada, mas não vai rolar. Entendo. Vou cancelar aqui. Um por um. Metódico. Profissional. Sem emoção. Estúdio Visual Fotografia. Cancelado. Filmagem Platinum. Cancelado. Banda Notas e Acordes. Cancelado. Floricultura Pétala Dourada. Cancelado. Gráfica Luxo Convites. Cancelado. Eles nem tinham imprimido ainda, então nem cobraram multa. Confeitaria Real. O bolo de 5 andares com cobertura de fondant e flores de açúcar comestíveis, cancelado. Até o aluguel do salão de festas do Hotel 5 Estrelas na Savassi, cancelado. Alguns fornecedores ficaram surpresos, outros chocados. A moça da floricultura chegou a perguntar se eu tinha certeza 3 vezes. O fotógrafo disse que sentia muito e que torcia para que tudo se resolvesse. No fim do dia, paguei um total de R$ 19.400 em multas rescisórias. R$ 19.400. Menos de 10% do que eu tinha investido. E o casamento de luxo da Marina, aquele evento de 200 convidados, buffet de alta gastronomia, decoração de revista, banda ao vivo, tinha virado pó. E ela não fazia ideia. Quando desliguei da última ligação, eram 4:30 da tarde. Fiquei sentada no sofá, olhando para o celular. Não senti prazer, não senti vingança. Senti algo mais profundo e mais silencioso que essas coisas. Senti a exata medida de respeito próprio sendo restaurada. Antes de eu contar o que aconteceu no dia do casamento, preciso saber. O que vocês fariam no meu lugar? Eu tinha os contratos na mão. Tinha o poder de cancelar tudo. Mas também tinha o coração apertado. Porque por mais que ela tenha me humilhado, ainda era minha filha. Vocês acham que eu fiz certo? Ou vocês teriam engolido a dor e deixado a festa acontecer? Porque o que eu fiz naquele sábado à noite mudou tudo. E não tem volta. Sábado, 5 de abril, dia do casamento. Acordei às 6 da manhã, sozinha. Na minha cama king size com lençóis de algodão egípcio brancos e macios que eu tinha comprado numa liquidação ano passado. O quarto estava silencioso. A luz fraca da manhã entrava pela persiana entreaberta. Levantei, fui até a cozinha. Coloquei café para passar. O cheiro forte e amargo encheu o apartamento. Não estava nervosa, não estava ansiosa. Estava estranhamente calma. Liguei para Silvia. Já acordou? Acordei. Tô saindo daqui a pouco. Traz vinho. Ela riu do outro lado da linha. Quanto? 2 garrafas. Silvia chegou às 9 da manhã carregando uma sacola com 2 garrafas de vinho tinto chileno e um pote de azeitonas verdes. Colocamos música ambiente. Fizemos pipoca na panela, daquelas que estouram barulhento e enchem a casa de cheiro de manteiga. Abrimos a primeira garrafa de vinho, mesmo sendo manhã de sábado. Sentamos na varanda. O dia estava bonito, céu limpo, sol forte. Belo horizonte lá embaixo se espreguiçando para o fim de semana. Você tem certeza do que fez? Silvia me perguntou, segurando a taça de vinho. Absoluta. E se ela descobrir antes? Não vai descobrir. Os fornecedores não têm contato direto com ela, só comigo. E já cancelei tudo. Não tem mais nada para descobrir. Só vai saber quando chegar no salão. E o Bernardo? O Bernardo acredita no que a Marina conta para ele. E ela com certeza disse que eu decidi não ir por vontade própria. Silvia balançou a cabeça devagar. Que loucura! Ficamos em silêncio por um tempo, bebendo vinho, comendo pipoca.
ouvindo jazz instrumental baixinho no som. Às 3 da tarde, Silvia perguntou: que horas começa a cerimônia? 7 da noite. Faltam 4 horas. Eu sei. Às 5, comecei a sentir o estômago embrulhar, não de arrependimento, de adrenalina. A mesma sensação que eu sentia antes de apresentação importante no banco, quando eu sabia que tinha me preparado bem, que tinha os números certos, que tinha o controle da situação, mas ainda assim o coração batia mais rápido porque era a hora da verdade. Às 6, abri a segunda garrafa de vinho. Às 6h30, tomei banho. Me vesti com roupa confortável, calça de moletom e camiseta larga. Prendi o cabelo num coque, passei creme hidratante no rosto. Não ia a lugar nenhum. Às 7 em ponto, eu estava de volta na varanda com Silvia. Agora começaria a cerimônia, eu disse. Silvia não respondeu. Só encheu minha taça de novo. 7h10. Meu celular vibrou. Uma mensagem. Número desconhecido. Mas reconheci o DDD. Belo Horizonte. Abri. Era uma foto. O salão do Hotel 5 Estrelas na Savassi. Eu conhecia aquele salão. Tinha ido a eventos corporativos lá várias vezes durante minha carreira no banco. Salão imponente. Pé direito alto. Lustres de cristal. Janelas enormes com vista para a cidade. Na foto, o salão vazio. Cadeiras empilhadas nos cantos. Mesas sem toalha. Chão de taco brilhando sob as luzes acesas. Nenhuma decoração. Nenhuma flor. Nenhum arranjo. Nenhum buffet. Nada. Um espaço vazio como palco abandonado depois que o espetáculo foi cancelado. E no canto direito da foto, desfocado, dava para ver gente começando a chegar. Vestidos longos, ternos, convidados confusos olhando ao redor, procurando entender onde era a festa. Embaixo da foto, uma mensagem curta. Pensei que você gostaria de saber. Não tinha assinatura, mas eu sabia quem era. Cláudia, gerente de eventos do hotel. A gente tinha trabalhado junto em alguns projetos corporativos anos atrás. Ela sempre foi discreta, leal. Não fez julgamento, não fez comentário. Só mandou a foto. Fiquei olhando para a tela do celular por um longo tempo. Silvia se aproximou. Que foi? Mostrei a foto. Ela arregalou os olhos. Meu Deus! Não respondi. Não conseguia tirar os olhos daquela imagem. O salão vazio. As cadeiras empilhadas, os convidados chegando sem saber que não tinha festa. Senti algo se mexer dentro do meu peito. Não foi alegria, não foi prazer sádico. Foi alívio. Alívio profundo e exausto. Como quando você segura a respiração embaixo d'água por tempo demais e finalmente consegue subir e encher os pulmões de ar de novo. Bloqueei o número da Marina no meu celular. Por quê? Silvia perguntou. Porque ela vai ligar. E eu não quero atender. Mas eu atendo, né? Sim. 7h15. O celular da Silvia tocou. Ela olhou para a tela. Olhou para mim. É ela. Atende. Coloca no viva voz. Silvia atendeu. O que saiu do outro lado foi um grito. Tia Silvia, pelo amor de Deus, você sabe onde está minha mãe? A voz da Marina estava irreconhecível. Aguda, desesperada, trêmula. Não sei, Marina. Por quê? O que foi? Porque ela cancelou tudo. Silêncio. Silvia fingiu surpresa com perfeição digna de Oscar. Cancelou o quê? Tudo! O buffet, a decoração, as flores, a banda, tudo. O salão tá vazio. Eu tô aqui de vestido de noiva e não tem festa. Tem 200 convidados chegando e não tem nada. Eu fechei os olhos. Respirei fundo pelo nariz. O ar da varanda estava fresco. Cheirava a jasmim do jardim do vizinho do andar de baixo. A música ambiente continuava tocando baixinho. Algo instrumental, piano e contrabaixo. A taça de vinho na minha mão estava morna. Como assim cancelou? Silvia perguntou. Os fornecedores disseram que ela ligou cancelando, que ela é a contratante, que tem direito. Eu vou processar ela. Eu vou destruir ela. A ligação caiu. Ficamos em silêncio. Silvia me olhou. Ela tá em pânico. Eu sei. Vai ligar de novo. Eu sei. E ligou. 5 minutos depois. Dessa vez mais controlada. Voz ainda trêmula, mas tentando soar firme. Tia, por favor, preciso falar com minha mãe. É urgente. Marina, eu não sei onde ela tá. De verdade.
Ela fez de propósito. Ela sabia. Ela planejou isso. Planejou o quê? Me humilhar. Tem 200 convidados aqui, a família inteira do Bernardo, e não tem festa, não tem nada. Que vergonha, que situação! Silvia ficou em silêncio por um momento. Marina, por que sua mãe faria isso? Silêncio do outro lado. Longo, tenso. Porque ela é louca, porque ela não aceita que eu cresci, porque ela tem ciúme da minha vida. Silvia olhou para mim. Eu balancei a cabeça devagar. Deixa ela falar. Tem certeza que é só isso? Silvia perguntou, voz calma. Do que você está insinuando? Nada, só acho estranho. Teresa nunca foi de fazer escândalo. Se ela fez isso, deve ter motivo. O motivo é que ela é desequilibrada. A ligação caiu de novo. Dessa vez, não ligou mais. Ficamos sentadas na varanda até 10 da noite, bebendo vinho, comendo pipoca fria, sem falar muito. Em algum momento, Silvia perguntou: Você tá bem? Pensei na resposta. Tô, estranhamente bem. Não tá com pena? Não. Nem um pouquinho? Nem um pouquinho. E era verdade. Eu esperava sentir culpa. Esperava sentir aquele peso no peito que mãe sente quando vê filha sofrendo, mesmo quando a filha merece o sofrimento. Mas não senti nada disso. Senti paz. Paz estranha. Paz silenciosa. Paz que vem quando você finalmente para de se trair para agradar quem nunca te valorizou. Silvia foi embora meia-noite. Fiquei sozinha. Tranquei a porta. Apaguei as luzes. Fui pro quarto. Deitei na cama. Olhei pro teto no escuro. E foi aí que caiu. O peso real do que tinha acontecido. Não o que eu fiz. O que ela fez. Marina tinha vindo na minha casa. Tinha rasgado meu convite. Tinha me chamado de inadequada, de descartável, de conveniente. Tinha me dito que eu não me encaixava na vida dela. Que eu servia para emprestar dinheiro, mas não para aparecer na foto. E eu tinha engolido isso em silêncio por 4 dias. 4 dias fingindo que estava tudo bem enquanto planejava os cancelamentos. Mas agora, sozinha no escuro, sem precisar fingir nada para ninguém, a dor veio. Não foi dor raivosa, foi dor cansada. Dor de quem percebe que passou anos construindo imagem de alguém que nunca existiu. Eu tinha uma filha na minha cabeça. Uma Marina que eu criei, que eu embalei, que eu cuidei, que um dia ia crescer e me ver como pessoa, como mulher, como igual. Essa Marina nunca existiu. A Marina real sempre me viu como ferramenta, como meio, como caixa eletrônico emocional e financeiro que devia estar disponível quando necessário e sumir quando inconveniente. Virei de lado na cama, abracei o travesseiro e chorei. Não foi choro dramático, foi choro silencioso. Lágrimas descendo devagar pelo rosto, molhando a fronha. Chorei pela mãe que eu fui e que nunca foi suficiente. Chorei pela filha que eu quis ter e que nunca tive. Chorei pelo tempo perdido, tentando ser amada por alguém incapaz de amar qualquer pessoa além de si mesma. Dormi às 3 da manhã. Acordei às 6 com o celular vibrando. Número desconhecido. Atendi sem pensar. Alô? Teresa? Voz masculina. Conhecida. Formal. Quem é? Marcelo, meu ex-marido. Sentei na cama. Marcelo, o que você quer? Eu soube do que aconteceu. Fiquei em silêncio. E aí? Perguntei, voz seca. Ele demorou para responder. Quando falou, a voz estava cansada, pesada. Você tá certa. Completamente certa. Não esperava isso. Sério? Sério. Eu tentei conversar com a Marina ontem à noite. Fui até o apartamento do Bernardo. Bati na porta. Ela abriu. Eu disse que a gente precisava conversar. Que eu queria entender o que tinha acontecido. Que tinha ouvido a versão dela, mas queria ouvir a sua também. E ela me xingou. Disse que eu sempre fico do seu lado, que sou fraco, que devia te processar junto com ela, que você destruiu a vida dela de propósito, que você é psicopata, que você tem inveja dela. Respirei fundo. E você acreditou nela? Não, porque eu conheço ela, Teresa. Eu sei como ela é. Eu sempre soube. Eu só fingi que não sabia. Porque é mais fácil fingir que sua filha é quem você quer que ela seja do que aceitar quem ela realmente é. Fiquei em silêncio processando aquilo. Ela sempre foi assim, Marcelo continuou. Desde pequena, manipuladora, calculista,
incapaz de aceitar responsabilidade pelos próprios erros. E eu deixei, cobri, justifiquei. Porque eu tinha medo de olhar para ela e ver o que eu ajudei a criar. Por que você tá me ligando, Marcelo? Porque eu te devo um pedido de desculpas, por não ter te apoiado quando você tentava colocar limites nela, por ter achado que você era dura demais, por ter ficado do lado dela tantas vezes quando você estava certa. Senti algo apertar no peito. Aceito o pedido de desculpas. Obrigado. Ficamos em silêncio por um momento. Como ela tá? Perguntei, sem saber bem por que perguntei. Destruída, envergonhada, furiosa. A família do Bernardo ficou chocada com o escândalo todo. Chamam ela de descontrolada, de histérica. A mãe dele disse que a Marina tem problemas emocionais sérios. O casamento já começou rachado. Não senti alegria com isso. Senti o peso inevitável das escolhas chegando em quem as fez. Eu não fiz isso para destruir ela, Marcelo. Eu sei. Fiz porque ela me humilhou, porque ela me usou, porque ela me descartou. E porque eu cansei de ser invisível na vida dela. Eu sei, ele repetiu. E você fez o certo. Desligamos. Fiquei sentada na cama olhando para o celular. A luz da manhã entrava pela janela. Domingo. Belo Horizonte acordando devagar lá fora. Levantei, fui até a cozinha, fiz café. Sentei na varanda com a xícara quente nas mãos. E pela primeira vez em 4 dias, sorri. Não foi sorriso de vingança. Foi sorriso de quem sobreviveu. 2 semanas depois do casamento desfeito, eu estava começando a me sentir leve de novo. Voltei à rotina. Consultoria financeira, reuniões com clientes, planilhas, relatórios. A vida normal que eu tinha construído para mim mesma depois do divórcio. Bloqueei o número da Marina. Bloqueei também todos os perfis dela nas redes sociais. Não por raiva, por higiene mental. Não precisava saber da vida dela. Não queria saber. A Sílvia passava em casa todo fim de semana. A gente saía para almoçar, ia no cinema. Conversava sobre tudo, menos sobre Marina. Eu estava bem. Até que numa quarta-feira à noite, 23 dias depois do casamento cancelado, o interfone tocou. Eram 8h30. Eu estava de pijama assistindo série na Netflix. Olhei pelo visor. Bernardo. Meu coração deu um pulo. O que ele estava fazendo aqui? Atendi o interfone. Bernardo? Dona Teresa, por favor, preciso falar com a senhora, só 5 minutos. A voz dele estava educada, cansada, quase implorando. Fiquei com a mão no botão sem saber o que fazer. A Marina tá com você? Não. Vim sozinho. Ela nem sabe que eu tô aqui. Respirei fundo. Abri o portão. Ele subiu. Quando abri a porta do apartamento, levei um susto. Bernardo tinha perdido peso. Olheiras fundas. Barba por fazer. Roupa amassada. Boa noite, Dona Teresa. Entra. Ele entrou. Ficou de pé no meio da sala, desconfortável, olhando para o chão. Senta, eu disse, apontando para o sofá. Ele sentou. Eu sentei na poltrona em frente. O que você quer, Bernardo? Ele respirou fundo. Passou a mão pelo rosto. Eu vim pedir desculpas. Fiquei em silêncio. Eu não sabia. Ele continuou. Juro que não sabia de nada. A Marina me disse que a senhora tinha decidido não ir ao casamento, que foi escolha sua, que vocês tinham conversado e entrado num acordo. Eu acreditei, porque eu confiei nela. E agora eu descobri a verdade. Ele olhou para mim, olhos vermelhos. Achei as mensagens. Meu estômago gelou. Que mensagens? Entre ela e a mãe dela, a mãe do meu lado. Elas planejaram tudo. Planejaram te excluir do casamento desde o começo. Não foi decisão de última hora. Foi estratégia. Senti algo virar dentro de mim. Como assim planejaram? A mãe da Marina sugeriu. Disse que você ia destoar, que você é divorciada, que mora sozinha, que trabalha com essas coisas modernas de consultoria, que a família dela é conservadora e não ia aceitar bem. A Marina concordou na hora. Disse que você ia ser útil para pagar, mas que não precisava aparecer. Útil para pagar. As palavras ecoaram na minha cabeça. Quando você descobriu isso? Semana passada. O celular dela estava desbloqueado em cima da mesa. Uma notificação chegou. Eu olhei sem querer. Era a mensagem da sogra. Abri a conversa. Li tudo. E você confrontou ela? Confrontei. Ela negou no começo.
Depois admitiu, mas disse que foi pela minha família, que fez para me proteger, para proteger minha reputação, que você ia causar constrangimento. Respirei fundo. E você acreditou? Não, porque eu reli as mensagens e não tinha nada de proteção ali. Tinha frieza, tinha cálculo, tinha maldade pura. Ele parou, engoliu seco. Dona Teresa, eu casei com uma pessoa que eu não conheço. Fiquei em silêncio olhando para ele. Bernardo era bonito. 38 anos, engenheiro civil, família tradicional de Belo Horizonte, educado, bem-sucedido e completamente perdido. Por que você veio aqui me contar isso? Perguntei. Porque a senhora merecia saber. E porque eu queria pedir desculpas por não ter investigado antes. Por ter acreditado cegamente na versão dela. Por não ter te defendido. Você não me conhecia, Bernardo. Não tinha a obrigação de me defender. Tinha sim. Você é a mãe dela. Você pagou o casamento inteiro. Você merecia no mínimo respeito. Senti algo se mexer dentro do meu peito. Não era perdão. Era reconhecimento. Alguém finalmente vendo o óbvio que todo mundo tinha ignorado. E agora? Perguntei. O que você vai fazer? Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Não sei. O casamento tá ruim. A gente briga todo dia. Ela me culpa por tudo. Diz que se eu tivesse dado o dinheiro, nada disso teria acontecido. Que a culpa é minha por ser pão duro, por não ter ajudado ela. Você não é pão duro, Bernardo. Você foi sensato. E a culpa não é sua. A culpa é dela. Ele assentiu devagar. Eu sei. Mas é difícil aceitar que você errou na escolha mais importante da sua vida. Ficamos em silêncio. Obrigado por me receber, ele disse levantando. Eu não ia embora daqui sem falar com a senhora pessoalmente. Acompanhei ele até a porta. Antes de sair, ele virou para mim. A senhora fez certo, Dona Teresa, em cancelar tudo. A Marina merecia. Eu não fiz para punir ela, Bernardo. Fiz para me proteger. Deu no mesmo. Ele foi embora. Fechei a porta. Fiquei parada no corredor processando a conversa. Marina tinha planejado tudo desde o começo. Não foi impulso. Não foi decisão de última hora. Foi estratégia fria e calculada construída junto com a sogra. Senti raiva pela primeira vez desde o dia do convite rasgado. Raiva diferente. Raiva que não era emocional. Era racional. Era a constatação clara de que eu tinha sido enganada de forma premeditada por alguém que devia me amar. Liguei para Silvia. Contei tudo. Ela ficou em silêncio do outro lado. Que nojeira, Teresa. Que planejamento nojento. Eu sei. E agora? Agora nada. Já fiz o que tinha que fazer. Tem certeza? Tenho. Mas não tinha. Porque 3 dias depois, num sábado de manhã, eu estava tomando café quando o celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Teresa? Aqui é Cláudia, do hotel. A gerente de eventos. A que tinha mandado a foto do salão vazio. Oi, Cláudia. Tudo bem? Tudo. Olha, eu tô te ligando porque aconteceu uma coisa estranha aqui e eu achei que você devia saber. Meu estômago apertou. O quê? Sua filha veio aqui ontem, com um advogado. Pediu acesso aos contratos do evento. Disse que vai te processar por danos morais e materiais. Que você agiu de má fé. Que causou constrangimento público. Senti o sangue gelar. E vocês mostraram os contratos? Mostramos. São documentos que ela tem direito de acessar, já que era o evento dela. Mas eu avisei o advogado que você era a contratante oficial, que ela não tinha vínculo jurídico com o hotel. Ele anotou tudo. Obrigada por me avisar, Cláudia. De nada, fica esperta. Desliguei. Fiquei sentada na mesa da cozinha olhando para o celular. Marina ia me processar. Liguei para a doutora Lara. Lara, preciso de você. Meia hora depois, eu estava no escritório dela. Contei sobre a visita do Bernardo, sobre as mensagens, sobre a Cláudia, sobre o processo. Lara ouviu tudo com expressão séria. Ela não tem base legal, Teresa. Você era a contratante. Tinha pleno direito de cancelar. O recibo prova que era empréstimo. Ela não vai ganhar. Mas ela pode tentar. Pode. E vai gastar dinheiro com o advogado para perder. Mas se ela quiser, pode tentar. E se ela inventar alguma coisa? Se ela distorcer os fatos? Lara me olhou. Por isso que eu vou te pedir uma coisa. Junta tudo. Todas as provas. Todos os contratos. Todos os comprovantes de pagamento. O recibo assinado por ela. Print das multas rescisórias. Tudo. E me manda. Vou montar um dossiê preventivo.
Se ela entrar com processo, a gente responde com tudo isso e pede extinção por falta de fundamento. E ainda cobra dela as custas. Passei o fim de semana organizando documentos, cada contrato, cada comprovante, cada e-mail trocado com os fornecedores, cada boleto de multa rescisória pago. Montei uma pasta digital. Enviei para Lara. Ela respondeu no domingo à noite. Perfeito. Tá tudo aqui. Pode ficar tranquila. Mas eu não ficava tranquila, porque no fundo eu sabia que Marina não ia parar. Ela nunca parava quando se sentia injustiçada, mesmo quando a injustiça era imaginária. E eu estava certa, porque na terça-feira seguinte eu recebi a notificação. Ação judicial. Marina Menezes versus Tereza Gomes Menezes. Pedido. Indenização por danos morais no valor de R$500 mil. Pedido de devolução dos R$200 mil, alegando doação e não empréstimo. R$700 mil. Sentei no sofá com o papel na mão. Li cada linha. Na petição, Marina alegava que eu tinha doado o dinheiro espontaneamente como presente de casamento, que eu tinha me arrependido por ciúme da felicidade dela, que eu tinha cancelado o evento de forma cruel e premeditada para causar constrangimento público máximo, que eu era mãe tóxica e controladora, que não aceitava que a filha tivesse vida própria, que eu tinha problemas psicológicos e precisava de tratamento. Terminei de ler. Coloquei o papel em cima da mesa. Liguei para Lara. Recebi. Eu também. Já tô preparando a resposta. Tereza, respira. Isso aqui não vai dar em nada. É processo vazio, mas a gente vai responder com tudo. E ela vai sair perdendo. Quando? 2 semanas. Prazo legal para contestação. Desliguei. Fiquei sentada no silêncio do apartamento. Marina não queria justiça, queria destruição, queria me ver quebrada, humilhada, arrependida. E pela primeira vez, desde que tudo começou, senti medo. Não de perder o processo, de perder a paz que eu tinha construído depois de tanto tempo. 2 semanas depois de receber a notificação do processo, eu estava no escritório da doutora Lara revisando a contestação. Não era documento simples, era arsenal. Lara tinha montado peça de 43 páginas com todos os documentos anexados. Cópia de todos os 15 contratos, mostrando meu nome como contratante oficial. Cópia do recibo assinado pela Marina, reconhecendo o empréstimo de R$200 mil em 12 parcelas. Print de todas as conversas de WhatsApp, onde ela pedia o dinheiro dizendo explicitamente que era empréstimo. Comprovantes bancários das transferências. Comprovantes de pagamento das multas rescisórias. Declaração da Cláudia, gerente do hotel, confirmando que eu era a única contratante e que Marina nunca assinou nada. Laudo de perícia grafotécnica, que Lara tinha pedido preventivamente, confirmando que a assinatura no recibo era autêntica. Lara terminou de revisar e me olhou. Pronto. Isso aqui enterra qualquer alegação dela. Não tem como ela sustentar que foi doação quando existe recibo assinado, dizendo o contrário. Não tem como alegar dano moral quando ela não tinha vínculo contratual com nenhum fornecedor. E não tem como me processar por cancelar contratos que estavam no meu nome. E a parte dela me chamando de mãe tóxica? Lara deu um sorriso seco. Isso é achismo, não tem valor probatório. E ainda pode ser usado contra ela como litigância de má-fé e ofensa gratuita. Já coloquei na contestação pedido de reconhecimento de má-fé processual com aplicação de multa. Quanto? 20% do valor da causa, R$140 mil. Senti algo apertar no peito. Ela vai ter que pagar isso? Se o juiz acolher, sim. E as chances são grandes. Processo sem fundamento, baseado em narrativa falsa, com prova documental contrária. É má-fé clara. E se ela não tiver dinheiro? Aí ela entra em dívida e pode ter penhora de bens se não pagar. Respirei fundo. Protocola. Lara protocolou a contestação naquele mesmo dia. 1 semana depois, recebi mensagem dela. Juiz já despachou. Marcou audiência de conciliação para daqui 15 dias. Você quer tentar acordo? Respondi imediatamente. Não. Tem certeza? Conciliação é chance de encerrar isso sem desgaste. Absoluta. Não quero acordo. Quero sentença. Lara levou alguns segundos para responder. Ok. Vamos até o fim, então. Dia da audiência. Fórum, 9ª Vara Civil. 10 da manhã. Cheguei 15 minutos antes.
Lara já estava esperando na porta da sala de audiências. Pronta? Pronta. Entramos. A sala era pequena, mesa redonda, cadeiras de couro gasto, ar-condicionado barulhento, cheiro de papel velho e café requentado. Marina ainda não tinha chegado. Sentamos. Esperamos. 10h05. A porta abriu. Marina entrou. Levei um susto. Ela estava diferente. Magra demais. Olheiras profundas. Cabelo preso num rabo de cavalo desleixado. Roupa preta. Calça social e blusa de manga comprida. Mas amarrotada. Sem maquiagem. Atrás dela, um homem de terno cinza. Advogado dela. Ela me viu. Nossos olhos se encontraram. Esperei desprezo. Esperei raiva. Mas o que eu vi foi algo diferente. Foi ódio. Puro. Concentrado. Destilado. Ela desviou o olhar e sentou do outro lado da mesa. O juiz entrou. Homem de uns 50 e poucos anos. Careca. Óculos redondo. Expressão cansada de quem já viu processo demais. Bom dia. Vamos lá. Processo número tal. Audiência de conciliação. As partes estão representadas? Lara se apresentou. O advogado da Marina também. Certo. Então vamos direto ao ponto. A autora alega dano moral e devolução de quantia supostamente doada. A ré contestou, apresentando documentação robusta, provando relação contratual legítima e empréstimo formalizado. Li tudo. Antes de qualquer coisa, tem proposta de acordo? Lara olhou para mim. Eu balancei a cabeça. Não, excelência. O juiz olhou para o advogado da Marina. E a parte autora? O advogado cochichou algo com Marina. Ela respondeu rispidamente. Ele suspirou. A autora propõe quitação da dívida do empréstimo mediante abatimento de 50% do valor, alegando dificuldade financeira, e desistência mútua dos pedidos de dano moral. Lara me olhou. Eu já sabia a resposta. Não aceito. Marina bateu a mão na mesa. Você tá fazendo isso por vingança. O juiz bateu o martelo. Silêncio. Aqui não é lugar de escândalo. Se a senhora não se controlar, vai ter que se retirar. Marina fechou a boca, mas o olhar continuava fuzilando. O juiz respirou fundo. Muito bem. Não havendo acordo, vou converter em instrução. Vou dar prazo de 10 dias para ambas as partes apresentarem rol de testemunhas, se desejarem. Depois marco audiência de instrução e julgamento. Mais alguma coisa? Lara levantou a mão. Excelência, renovo o pedido de reconhecimento de litigância de má-fé já exposto na contestação. A prova documental é clara. Não há base fática nem jurídica para a ação. O juiz folheou o processo. Vou analisar. Decisão sai em sentença. Bateu o martelo. Encerrada a audiência. Levantamos. Marina saiu primeiro. Não olhou para mim. Não falou nada. Mas antes de sair da sala, parou na porta e virou. Me encarou. E disse baixinho, só para eu ouvir. Você vai pagar por isso. Não respondi. Ela saiu. Lara tocou no meu braço. Ignora. É desespero. Eu sei. Saímos do fórum. No caminho de volta para casa, fiquei pensando na expressão da Marina. Não era só raiva. Era derrotismo consciente. Ela sabia que ia perder. E não sabia lidar com isso. 2 semanas depois, Lara me ligou. Teresa. Saiu a sentença. Meu coração acelerou. E ganhou. Tudo. Pedido dela negado integralmente. Reconhecida má-fé processual. Condenada ao pagamento de multa de R$140 mil, mais custas processuais. Fechei os olhos. Quanto no total? R$153 mil. Silêncio. Ela vai ter que pagar isso? Vai. E se não pagar, entra em execução. Pode ter penhora de bens. Quanto tempo ela tem? 15 dias para pagar voluntariamente. Depois disso, execução forçada. Desliguei. Fiquei sentada no sofá. R$153 mil. Marina tinha entrado com processo tentando receber 700 mil. E ia sair devendo 153 mil. Não senti alegria. Senti peso. Peso de assistir alguém se destruir sozinha e não poder fazer nada porque a pessoa escolheu esse caminho. 3 dias depois, Marcelo me ligou. Teresa, soube da sentença. E? Marina tá desesperada, não tem dinheiro, pediu ajuda para mim. Eu disse que não. Por quê? Porque ela precisa entender que ações têm consequências. E porque eu cansei de limpar a sujeira dela. E o Bernardo? Pediu divórcio.
Senti algo apertar no peito. Quando? Semana passada. Não aguento mais. Casamento durou 8 meses. 8 meses. Como ela tá? Destruída, morando sozinha. Tentou te ligar várias vezes, mas você não atende. Não vou atender. Eu sei. E você tá certa. Ficamos em silêncio. Teresa, você tá bem? Pensei na resposta honesta. Tô. Aliviada. Fico feliz. Desliguei. A vida seguiu. Marina não pagou a dívida no prazo. Lara entrou com execução. Houve penhora de bens. O apartamento dela, que tinha sido presente de casamento da família do Bernardo, foi penhorado para quitar parte da dívida. Ela teve que se mudar. Voltou a morar de aluguel. E eu segui minha vida. 1 ano e meio depois. Hoje acordo cedo. Sempre acordei. É hábito de quem trabalhou 30 anos em banco. O corpo não esquece. Mas agora acordo diferente. Acordo leve. Levanto. Vou até a cozinha. Coloco o café para passar. Abro a janela. O ar fresco de Belo Horizonte entra. Cheiro de jasmim. Sol nascendo atrás dos prédios. Pego minha xícara. Sento na varanda. Olho para a cidade acordando lá embaixo. Não penso em Marina todo dia. Não penso nem toda semana. Às vezes passa mês sem eu lembrar dela. Quando lembro, não dói mais. É só fato. Ela existiu. Fez o que fez. Sofreu as consequências. Acabou. Depois do processo, a vida da Marina desmoronou peça por peça como prédio mal construído. Bernardo pediu divórcio. Casamento durou 8 meses. Nem chegou a completar 1 ano. O apartamento foi penhorado para pagar a dívida do processo. Ela teve que se mudar. Alugou um lugar pequeno na região da Pampulha. Bem menor, bem mais modesto. A construtora onde ela trabalhava como arquiteta a demitiu. Não por causa do escândalo, oficialmente. Mas todo mundo sabia. Cidade pequena, gente de boca grande. A história do casamento cancelado virou lenda urbana. Você ouviu falar daquela arquiteta que expulsou a própria mãe do casamento e a mãe cancelou a festa? Todo mundo ouviu. Todo mundo comentou. Marina virou sinônimo de filha ingrata. Ninguém quer contratar filha ingrata. Ela tentou abrir escritório próprio. Não deu certo. Faltou cliente. Faltou capital. Faltou reputação. Marcelo me contava. Não porque eu pedia. Porque ele achava que eu tinha direito de saber. Ela tá mal, Teresa, mas é culpa dela. Eu deixei claro. Não vou ajudar. Silvia também tinha notícias. Cidade pequena. Todo mundo conhece todo mundo. Ouvi dizer que ela tá morando sozinha, que não fala com ninguém, que tá isolada. Eu ouvia. Registrava. Não sentia nada. Marina tentou me ligar algumas vezes no primeiro ano. Sempre números diferentes. Eu bloqueava. Não atendia. Não tinha o que falar. Não tinha perdão para dar. Não tinha interesse em reconciliação. Não é ódio. É indiferença. Indiferença saudável. Indiferença de quem se protege. Indiferença de quem entendeu que amor não é obrigação quando vem acompanhado de abuso sistemático. Hoje, 1 ano e meio depois, estou ótima, de verdade. Não é frase feita, é real. Viajei para a Europa com a Silvia 3 meses depois da sentença. Portugal, Espanha, França. 2 semanas comendo, bebendo, rindo, tirando foto, comprando bobagem. Voltei renovada. Não só porque viajei livre. Sem peso, sem culpa, sem aquela voz na cabeça dizendo: será que a Marina precisa de alguma coisa? Aumentei minha carteira de clientes. Consultoria tá indo bem. Comprei 2 salas comerciais para alugar, investimento seguro, renda passiva, aposentadoria tranquila garantida. Comecei a frequentar grupo de leitura. Toda terça à noite. Biblioteca municipal. Gente legal, conversa boa, café depois. Fiz amizades novas, amizades sem história, sem bagagem, só presente. Reencontrei um amor antigo, Felipe, colega da época do banco, viúvo há 3 anos. A gente se esbarrou num café na Savassi. Conversamos, trocamos telefone, saímos para jantar. Depois saímos de novo. E de novo. Nada sério, nada rotulado, só companhia boa. Alguém que me respeita, alguém que me vê. E principalmente, parei de me diminuir. Parei de achar que ser boa significa aceitar desrespeito. Parei de confundir amor com capacho. Parei de carregar culpa por escolhas que outras pessoas fizeram. A Silvia me perguntou uma vez:
Você tem saudade da Marina? Fiquei pensando antes de responder. Saudade de quê exatamente? Da filha que eu imaginei que tinha? Essa nunca existiu. Da filha real? Não. Sinto a ausência como se sente a ausência de uma dor que passou. Estranha no começo. Depois, só silêncio. Silvia ficou me olhando por um tempo. Você tá mais leve, Terê. Tô, porque eu me livrei do peso de tentar ser amada por quem nunca me viu. É isso, não é história de vingança. É história de resgate. Resgate da própria dignidade. Resgate do próprio valor. Resgate da capacidade de dizer não para quem te trata como descartável. Marina me ensinou coisa importante sem querer, que não existe amor que justifique humilhação sistemática, que mãe não é sinônimo de vítima disponível, que ser boa não significa ser boba. Existe diferença enorme entre essas duas coisas. Ser boa é ajudar quem precisa. Ser boba é deixar que usem você e depois te joguem fora. Eu fui boa a vida inteira. Paguei escola, paguei faculdade, paguei apartamento, paguei casamento, mas quando me chamaram de conveniente, quando rasgaram meu convite, quando me disseram que eu não era digna de estar presente, eu parei de me perguntar o que eu tinha feito de errado, porque não tinha feito nada de errado. A Marina fez aposta. Apostou que eu era o que ela precisava que eu fosse, fraca, boba, controlável. Apostou que eu ia chorar, engolir e continuar disponível quando ela precisasse de mim de novo. Ela perdeu a aposta. Não é vingança, é consequência. São coisas muito diferentes. Vingança é quando você age para machucar. Consequência é quando a pessoa recebe de volta exatamente o que colocou em movimento, sem você precisar fazer nada além de se recusar a ser vítima. Aprendi que amor de mãe não precisa ser incondicional quando vem acompanhado de traição premeditada. Aprendi que a melhor resposta para quem te exclui não é chorar na esquina, é cancelar a festa e seguir em frente. Hoje, sentada na minha varanda, tomando café, olhando para o sol nascendo sobre Belo Horizonte, eu sorrio, não de maldade, de paz, porque eu sobrevivi, porque eu me libertei, porque eu entendi que ser mãe não significa ser eterna credora emocional de quem nunca te valorizou, e que dignidade não tem preço, nem perdão obrigatório. Se você que está me ouvindo já passou por algo parecido, se já foi descartado por quem devia te amar, se já foi usado e depois jogado fora, se já sentiu que sua bondade foi confundida com fraqueza, saiba que você não precisa aceitar isso. Não precisa perdoar para seguir em frente. Não precisa reconciliar para ter paz. Às vezes, a melhor coisa que você faz por você mesmo é simplesmente se afastar, bloquear o número, cancelar a festa, virar as costas e viver. Viver leve, viver livre. Viver sem carregar peso que nunca foi seu. Se você gostou dessa história, se ela te tocou de alguma forma, se te fez pensar, compartilha com alguém. Inscreve-se no canal e clica na próxima história que está passando aí na tela agora.